Olá a todos e todas, eu sou Ângela Vesco, sou professora de yoga, especialista em yoga, professora de florais e também mestre em Reiki. Hoje eu vou falar para vocês sobre os florais na pandemia, porque é um tema assim, muito pertinente, porque eu poderia até falar sobre os florais, mas eu vou falar os florais, porque os florais na pandemia eles podem te auxiliar. Você sabia que o Dr. Bach, que foi o precursor dos florais, do sistema de Bach, ele passou pela Primeira Guerra Mundial e pela gripe espanhola. E nesses dois eventos bem catastróficos da humanidade, ele era médico, Ele era médico e epidemiologista. Então ele observou que determinadas pessoas agiam de formas diferentes para uma mesma circunstância. E ele começou assim uma observação empírica, porque não tinha tanta pesquisa científica na época, e ao mesmo tempo ele também já estava seduzido um pouco o Hahnemann, que é o precursor da homeopatia, pelas ideias dele, e Paracelso, que é da alquimia. Ele tentou logo depois da gripe espanhola, ele lançou, eu não sei se foi 6 ou 7 nosóides, que são as primeiras vacinas, que é a palavra do momento, Então, esses nosóides, a própria homeopatia na época não deu assim tanta bola, mas acabou depois corroborando, Mas ele, assim mesmo, ele não viu que não era isso que ele queria. Ele queria algo mais sutil, algo que fluísse de uma outra forma. E ele teve um grande chamado do reino vegetal. Aí tem uma grande pegada também. Por que o reino vegetal ele faz tão bem à humanidade, tão bem às pessoas e aos animais também, A qualquer animal. Um outro dado que é muito interessante, antroposoficamente falando, o reino vegetal ele preparou o planeta para que a gente pudesse habitar. Então, o nosso DNA ancestral reconhece qualquer vegetal, seja fitoterapia, seja um chazinho, seja um floral. O floral é um tipo de fitoterapia mais refinado, que a gente vai falar sobre isso. Então, o nosso DNA reconhece por isso. E isso reconhece e ele potencializa a nossa energia, nos deixa mais forte energeticamente. Isso é algo que vocês devem assimilar. E os florais na pandemia, eles tem esse poder de ajudar, porque não só na pandemia, mas qualquer pessoa que faça tratamento, um outro tratamento com outra medicação, tem que se preocupar com algo que vá se tratar e não interferir na medicação. As pessoas têm medo de fazer uso de um princípio ativo, anular o princípio ativo de uma medicação, ou de uso contínuo dessa situação que a gente está vivendo da Covid. De uma certa forma, elas têm razão. Para fazer uso de uma fitoterapia, é indicado que você faça com um médico homeopata e fitoterápico, não faça uso você sozinho. Mas a terapia floral, ela tem algo assim surreal e diferente. Ela não contém o princípio ativo. Ela é sutil. Ela contém o princípio energético de toda a planta, desde o solo, a semente, as raízes, ao caule, as flores e a flor. Que a flor é a potência máxima da planta. Ela vai conter tudo isso. E a feitura do floral, ela é numa tigela de cristal, tem que ser num lugar mais assim, já ermo, que não foi tão explorado pela humanidade. O solo também corrobora, entra. E você coloca na água
uma água mineral de fonte pura, coloca a flor, aí tem um tempo de feitura. A incidência do sol nessa água deixa o que a gente chama da assinatura da planta. Então você, além de... Você não está tomando só uma água, e não é água purificada, nada. Você está tomando a assinatura de uma planta. E cada planta, cada flor, ela vai atuar sobre determinadas questões. Eu vou dar um exemplo assim claro, agora específico para essa época da pandemia. O alho. O alho, eu estou falando agora sobre os florais de Saint-Germain, ao qual eu sou professora. O alho, ele atua no sistema imunológico, ele vai ajudar. Tanto que antigamente se falava que as bruxas queimavam alho para espantar vampiro, essas coisas todas. E vampiro é qualquer coisa que não faça bem, né? Diga-se de passagem, vamos ressignificar essa palavra vampiro. Então, uma das essências recomendadas é o alho, a outra é o próprio Saint-Germain, mas aí atua no sistema imunológico, mas daquela forma mais sutil, de uma forma mais psicológica, que a pessoa melhora, mas não melhora, sabe? Algo escondido, que não está tão assim claramente. Nós temos o ipê roxo, que é uma essência que eu tenho maior paixão por ela, porque ela é um tônico floral, é uma essência usada no tratamento coadjuvante do câncer e ajuda. Tive vários pacientes que floresceram durante um câncer, vários. Não teve um que não ficou bem, todos eles ficaram bem. O gerânio, ele atua também na questão da ansiedade. Além de ajudar o sistema imunológico, ele vai ajudar a baixar a ansiedade, e principalmente nas mulheres que tem uma questão hormonal muito forte, que muda, né, hormônios de tempos em tempos com muita facilidade, ajuda a equilibrar o sistema hormonal. Então esses 4 florais, essas 4 essências são muito úteis para a questão da pandemia. Existem outros também, porque cada caso é um caso. No caso de você vai num pronto-socorro, vai no hospital, tem aquela notícia de imediato e fica ali em pânico, tem a fórmula emergencial pronta na farmácia, que você pode adquirir e ir tomando. E você também pode fazer uma consulta com um terapeuta floral e fazer um tratamento mais personalizado. Eu mesmo tratei algumas pessoas com Covid, nenhumas foram hospitalizadas, ficaram no máximo 2, 3 dias, fizeram o isolamento necessário, evidentemente, mas ficou tudo bem. Então, assim, a mensagem que eu quero trazer para vocês é que existem terapias integrativas que podem auxiliar você nesse momento. Por favor, não entre em pânico. A pandemia a gente não sabe quando vai acabar. Ela veio, mas eu quero que volte ao normal. Mas o que é normal? Né? O normal, para mim, eu estou normal agora. Se eu usar máscara, para mim hoje é normal. Isso é o normal hoje. Então, assim, não entre em pânico, não se desespere, mas cuide-se. Cuide do seu entorno, isso é essencial. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado uma mensagem clara. Se não ficar, vai ficar meus contatos, vocês podem fazer o contato e fazer perguntas, e eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Um grande abraço, namastê.